Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Carta que Paulo escreve à igreja de Filipos. Esse Filipos aqui foi pai de Alexandre o Grande. E daí Alexandre põe o nome desta cidade de Filipe, em homenagem a seu pai. Amém? Capítulo 4, versículo 1. Esperar que todos achem para a gente fazer uma leitura responsiva ou de comunhão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 12. Perdão, irmãos. Depois eu explico porque eu já tenho dificuldade de leitura. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Versículo 3 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ainda não precisa abrir a sua Bíblia, é a leitura de início mesmo. É Timóteo capítulo 6, versículo 6, que diz: de fato, grande fonte é lucro. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Amém? Podem sentar. Quando a gente fala de contentamento dentro de uma perspectiva estritamente cristã, está falando do ato de ser alegre, ou contente, ou satisfeito, ou pleno, ou abundante o tempo todo. Do ponto de vista do contentamento, quando a Bíblia está falando de contentamento, e é Paulo quem trabalha bem esta questão, ele está falando que este contentamento, ele não é alguma coisa que depende da circunstância, mas este contentamento, ele depende única e exclusivamente de Deus, de Jesus. Se o cristão está bem com Deus, se ele se relaciona bem, se ele está totalmente sendo conduzido pela ação e pelo poder do Espírito Santo, este cristão é alguém que tem em si esta capacidade do contentamento. E quando Paulo escreve isto, ele está escrevendo para uma igreja cuja cultura filosófica era muito grande, e principalmente dentro de um contexto que a gente chama de estoicismo. O estoico, ou no contexto da filosofia estoica, o estoico era aquele homem que era totalmente esmerado no bem, era totalmente ávido de querer ajudar o próximo, de assistir o outro, de não se deixar conduzir pelas circunstâncias externas, mesmo internas, mas ter um padrão de vida totalmente digno. O estoicismo levava os seus fiéis a uma vida bem próxima disto que é o cristianismo, ou seja, todos tinham ali uma vida recatada, uma vida pautada dentro de uma disciplina bem austera mesmo, comiam dentro da medida certa, bebiam também dentro da medida certa, não fazia extravagância, dormia na hora certa, acordava na hora certa. E dentro deste conceito, o público, ou o conceito grego mesmo, para os que levavam esta vida do contentamento, derivava da suficiência pessoal. Ou seja, a minha suficiência, que é pessoal, que foi minha mesmo, mas que eu trouxe como uma prática de vida contínua e constante, e que adestrei para que com isto pudesse alcançar um estado de perfeição, é que me traz esta proposta do contentamento. Este era o conceito estoico ou filosófico do contentamento. Mas quando Paulo está escrevendo para esta igreja, ele está falando deste contentamento, porque eles já conheciam dentro do estoicismo o conceito de contentamento, mas ele joga esta realidade para uma outra proposta, que derivava não do ser humano
ou da auto-pessoa, ou da autossuficiência pessoal, mas jogava para a verdadeira suficiência encontrada em Cristo Jesus. Ou ele estava propondo para os crentes: vocês podem ter esta suficiência de estar tudo bem, contínuo, de ter uma alegria constante, de não deixar se abater e nem abalar por circunstâncias e fatores externos, porque vocês têm uma verdadeira suficiência, que não é esta pessoal, mas é esta que a gente encontra, ou é esta que é encontrada em Cristo Jesus. Ou seja, o crente, o servo, aquele que vive em plena comunhão, em plena unidade, ele não tem problema, porque ele não consegue ver os problemas. Ele não tem sofrimento, porque ele não consegue ver o sofrimento. E ainda que todos pelejem contra, e ainda que todos militem contra, sobretudo o que ele está percebendo e o que ele consegue de fato ver, é a suficiência encontrada em Cristo Jesus. Se ele tem muito, para ele não é problema. Se ele tem pouco, para ele também não é problema. Se todos concordam com ele, para ele não é problema. Se poucos concordam com ele, para ele também não é problema. Se a maioria ou a totalidade discorda do seu conceito de fé, para ele também não é problema, porque ele sabe que a sua suficiência, ela encontra-se em última análise na ação e no poder de Deus, na pessoa dos três, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E a igreja primitiva, ela é ensinada justamente a isto, a levar uma vida de contentamento, a compreender que aqui nós somos peregrinos na face da terra, a não ajuntar demasiadamente bens, patrimônios, e pôr o coração naquilo, mas levar uma vida de adoração, de simplicidade, de piedade, de contentamento como fonte de lucro. E é isso que Paulo está falando. Mas quando nós falamos da igreja, neste contexto atual em que estamos vivendo, estamos experimentando uma inversão muito grande de valores. Uma das grandes questões da fé cristã na maioria de nossas igrejas, nos dias atuais, irmãos, é que ela é totalmente anti-paulina, ou antibíblica, anti-ensinamento do apóstolo Paulo, anti-ensinamento dos apóstolos e anti-ensinamento do próprio Jesus. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, Jesus está ensinando o crente como ser crente, e sobretudo mostrando esta capacidade que o crente tem que ter do desapego. Ele não está preso a nada. Paulo, ele diz também que não está preso a nada, senão ele está unicamente preso a Cristo. E aqui Paulo, ele está mostrando uma condição totalmente viável para a fé cristã, para a igreja cristã. E hoje a igreja, ela trabalha em cima desta proposta paulina, porque em sua teologia, tudo quanto a igreja traz como proposta é de não estar contente. Então a igreja vive uma fase do descontentamento. E se a gente fala, bom, descontente por quê? Porque não está buscando a presença de Deus o suficiente. Descontente por quê? Porque não está orando o suficiente. Descontente por quê? Porque não está consagrando o suficiente, porque não está compreendendo a palavra de Deus o suficiente. Seria uma forma de descontentamento viável, porque quem é santo, santifique-se mais. Ou seja, quanto mais compreendo de Deus, mais quero compreender de Deus. Mas quando está falando para a igreja, está falando para a igreja que necessariamente está descontente, porque não tem os seus viés financeiros e que não tem a sua fonte de lucro. O apóstolo fala do desapego e a igreja hoje fala do apego. O apóstolo Paulo, ou São Paulo apóstolo, fala da piedade como fonte de lucro, e nós falamos dos bens materiais como fonte de lucro, e cada vez queremos possuir cada vez mais, muito mais. E a coisa mais absurda é que põe um programa de televisão, põe ali pessoas testemunhando dos benefícios que Deus está fazendo, e tudo aquilo que a gente sabe que primeiro Deus, ele não tem
ele não tem aqui um compromisso em querer te abençoar, mas ele tem um compromisso de perceber você ter uma mudança contínua e constante na presença dele. Então, quando se fala de bênçãos materiais, talvez seja alguma coisa que o próprio Deus tem dificuldade em fazer acontecer na sua vida, porque primeiro Ele quer burilar o seu caráter, Ele quer trabalhar a sua fé, Ele quer trabalhar a sua capacidade de olhar mais para os céus e menos para a sua estrutura, ou menos para esta condição do apego materialista, não é? E aqui Paulo ele está falando que o que nós temos como fonte de lucro é a piedade, única e exclusivamente a piedade, e nós falamos dos bens materiais como fonte de lucro e queremos produzir, possuir cada vez mais, não é? E assim, irmãos, a igreja ela tem jogado com bens materialistas estritamente de uma forma tão exorbitante, tão perigosa, que cada vez mais, em nome de Deus, nos distanciam de Deus. Porque o Deus que eu sirvo, Ele tem que me dar. Se você serve Ele, Ele não tem que fazer nada por você. É você que é servo. É você que tem que se apresentar a Ele. É você que tem que se prostrar na presença dEle para celebrá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, não é? E que gostamos de possuir cada vez mais. A igreja se tornou insatisfeita. A igreja, ela não só está insatisfeita nas questões materiais, mas ela é extremamente satisfeita nas questões espirituais. A gente ora muito pouco e nós estamos estritamente satisfeitos com isso. Louvamos muito pouco, adoramos muito pouco, intercedemos pouco, nos relacionamos como corpo de Cristo de uma forma muito superficial. E nós estamos contentes com isso. Porque queremos que o micro que nós oferecemos para Deus maximize. A minha oração de 15 minutos é o suficiente para eu receber 15 dias de bênção. É mais ou menos assim que a gente vem jogando dentro desta teologia da prosperidade e dentro desse conceito que Paulo está jogando para o contentamento. O crente do contentamento é o cristão que sabe que a suficiência de Deus é contínua na sua vida. Então, se tem uma coisa que ele nunca quer é perder o foco da glória e do poder de Deus na sua vida. Mas o crente materialista é este que ora outro, está negando a fé, está negando todas as possibilidades, porque ele está tendo a compreensão imposta por alguém supostamente avarento de que ele tem que reivindicar os seus direitos e ele tem que buscar aquilo pelo qual de fato a igreja tem que oferecer, que é então esta possibilidade de não estar contente, descontente, receber muito. E do ponto de vista do receber muito, não é nem do ponto de vista espiritual, pouca comunhão, pouco relacionamento, pouca oração, pouco louvor, pouca adoração. A igreja não para mais para a gente consolidar como corpo de Cristo, conversar, expressar, demonstrar o que tem no nosso coração, na nossa alma. Não paramos. Tem gente que fica o tempo todo aqui olhando para o relógio e olhando para a porta, porque quando o culto acaba, ele deu a paz do Senhor e só uma vez para todos e cai fora e sai correndo. E aquilo que a gente tem que gastar tempo, que é na comunhão, que é na estrutura mesmo do relacionamento da igreja como corpo de Cristo, a gente vai saindo de forma escamateada e a gente foge e some. E a gente vai encontrar o crente somente no outro domingo. E graças a Deus a pandemia, porque agora somente aos domingos é que a gente reúne, e às quartas-feiras vem meia dúzia de gatos pingados para a gente orar e celebrar o nome santo do Senhor. Porque a maioria não, olha, eu tenho responsabilidade com o culto aos domingos, então domingo eu vou estar lá. Bom, mas e se eu parasse e falasse, então eu vou parar de pregar e a gente vai sentar e a gente vai começar a abrir o coração e vamos relacionar como corpo de Cristo e trazer esta unidade perfeita que gera irmãos? Será que a gente pararia e teríamos coragem de fato estar transmitindo para o outro as nossas aflições? Olha, irmão, eu tenho lembrado de você para orar por você. Será que a gente estaria falando isso?
Eu gostaria que você orasse por mim. Será que a gente proporia isto? Estou tão saudoso do seu sorriso que dá vontade de nem querer sair daqui para conversar com você. Será que a gente falaria isso? Porque a pregação ela vai arrastada, e a vontade de ir embora não vai arrastada. A gente sai correndo loucamente e a gente perde aquilo pelo qual fomos constituídos, contentamento. E alguns propomos que, olha, somos donos de casa e tem que levantar pela manhã, mas se é para uma outra circunstância qualquer, dorme de madrugada, acorda cedo, vai trabalhar, não tem nem ressaca. Não, é porque a gente resolveu adorar 2 horas. Sandra, você canta 6 músicas. Pastor, você vai pregar 1h30. E aí a gente faz uma adoração perfeita. É bem provável que na metade do louvor já tem gente dormindo, ou gente saindo de fininho para ir embora, porque não suportam e quer ter uma vida de contentamento ou de continuamente bem diante de Deus, enquanto neste conceito a verdadeira suficiência encontrada em Cristo, ela só pode ser legítima quando de fato você está tendo um relacionamento adequado com Ele. E ter um relacionamento adequado com Cristo é relacionar bem com o corpo dele também, que chama-se igreja, e não ter nada superficial, mas tudo muito, muito profundo, né? Olhamos para as igrejas hoje, a instituição fala mais do que o corpo, não é? Estamos falando de grandes negócios, de fins lucrativos mesmo. Quando olhamos para a igreja hoje, a igreja virou uma grande corporação, irmãos. Prestem bem atenção, um pastor, pregador de uma certa denominação, que tem mais de 2.000 congregações, saiu de férias, resolveu ir para o litoral, chegou no litoral, tirou a roupa, pôs uma sunga de banho, foi tomar banho, nadou, bronzeou, chegou, alguém viu no Face dele as fotos que ele postou, logo o presidente da igreja já ligou para as 2.000 congregações e proibiu estritamente de que aquele pastor pregasse em qualquer uma daquelas congregações, porque esse pastor, como pastor, ele estava profanando o altar, porque no seu tempo de férias ele estava de sunga no litoral tomando banho. Contentamento, empreendimento. A igreja dentro do conceito da corporação, a igreja que deixou de ser o corpo de Cristo para ser uma instituição, uma organização, uma corporação muito grande, poderosa, do ponto de vista empresarial, que pode ditar normas, regras, e quem não cumpre então está fora mesmo. E tem muitos que querem estar dentro para cumprir as normas e as regras, porque supostamente estando dentro daquela nomenclatura, ou dentro daquele rótulo denominacional, traz status, abre portas. E a Bíblia ela está combatendo contra tudo isto. O pastor estava certo? Não entro nesta questão de certo ou de errado, mas entro nesta questão de que quem está coordenando 2.000 congregações, ele está tendo uma visão mais da corporação do que do corpo de Cristo, mais do empreendimento financeiro do que do ganhar almas para Jesus. E aí, e eles fizeram isso, que o pastor vai cumprir, vai acatar, porque é uma instituição poderosa. E aí, se é uma instituição poderosa, a gente acata, porque a gente tem juízo. De alguma forma a igreja ela está praticando tudo que Jesus condenou quando ele está falando no Sermão do Monte, ou quando ele está falando para os fariseus. De alguma forma deixamos de sermos simples e humildes para trazermos a ostentação daquilo que supostamente nos traz um status quo lá para fora. Se você fala que é da videira, então você tem um status, olha, o cara é da videira. Se você fala que é da casa, o cara tem mente aberta. Se você fala, eu pertenço ao ministério da Assembleia de Deus, Campo de Campinas, não, então vamos para lá e a gente respeita esse cara porque tem uma grande corporação por trás e o cara é poderoso.
E aí Paulo vem e fala: olha, vocês não têm que olhar para isto, porque a proposta é justamente combater este tipo de estrutura dentro da igreja. A igreja não pode ter esta compreensão do quanto mais melhor, da inversão de valores. A igreja tem que ter esta postura única e exclusivamente da piedade como fonte de lucro. Mas a gente não olha mais assim, irmãos. Olhamos para isto como corporação, o mínimo esforço nas questões espirituais e o máximo de esforço nas questões materiais. E quando nós falamos disto, isto se torna um tipo de apostasia, um tipo de falta de fé e um tipo de ateísmo que estamos praticando dentro de nossas igrejas no nome de Jesus. Porque se a igreja não tiver ar-condicionado, então é porque Deus não está prosperando. Se a igreja não tem um ambiente que proporcione um conforto máximo possível, Deus não está prosperando. Se o pastor não fica como fariseu, de paletó e gravata, e raspa a barba por definitivo, Deus não está abençoando. Se não tem aqui 3 fileiras de cadeira, e presbíteros e evangelistas, e todos eles barrigudos, paletó e gravata, a gravata mais para lá, porque a barriga joga para fora, Deus não está prosperando. E nós falamos de contentamento, e nós falamos de piedade como fonte de lucro. E tudo isso que a gente vem fazendo dentro da igreja é uma forma de negar o poder do Evangelho, de negar a glória de Deus e de falsear esta fé genuína e autêntica que todos nós devemos ter. E aí Paulo continua falando: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aí você chega numa igreja instituição, você chega numa igreja corporação, você chega numa igreja que é um grande negócio do empreendimento, e se você fala isso, você é arriscado sair dali com 3 botinas. Simples assim. Porque não é mais a mensagem do Evangelho pelo Evangelho, é a mensagem do Evangelho pelo homem que está por trás do Evangelho e que vê uma forma de prosperar financeiramente, de tirar proveitos, e este proveito que está tirando nem sempre é um proveito espiritual, mas de um grande empreendimento, de um grande negócio. Um pastor do Brasil está entre os 10 homens mais ricos do Brasil, com a fortuna de mais de 2 bilhões de reais. Pastor, piedade como fonte de lucro. Tente imaginar isso, irmãos. Bom, mas é porque ele tem uma grande empresa, né? Não, tem. Igreja é a grande empresa que ele conseguiu constituir, não é? Agora tentem compreender o que o apóstolo está afirmando. E assim, irmãos, quando estamos falando partindo dos bens materiais, prestem bem atenção, porque partindo dos bens materiais, o menos é mais. Não, mas Deus tem que me dar meu carrão, Deus tem que dar a minha casa, Deus tem que me prosperar, Deus tem que me fazer um grande empresário, Deus tem que fazer com que eu prospere tanto na minha empresa que eu vai ter que contratar aí meia dúzia, uma dúzia, talvez 20, 30 funcionários. Liga a televisão, você vai ouvir isso agora. Eu era pobre, não tinha nada, endividado, fiz uma campanha aqui, o Senhor me prosperou, moro dentro de um condomínio fechado, a casa é minha, tem 3 carrões importados, a minha empresa, já consegui abrir uma filial, tem 200 funcionários dentro dela. Com certeza nenhum é cristão, porque se é cristão e está trabalhando para aquele que foi prosperado por Deus, Deus está fazendo acepção de pessoas. Mas a gente gosta disso, porque gostamos de pensar na possibilidade desta facilidade de poder tirar proveito e de poder de alguma forma trazer o meu nome dentro de uma corporação chamada igreja, não é? E
já deixa de ser o nome de Cristo, já deixa de ser a glória de Cristo, já deixa de ser a piedade como fonte de lucro, já deixa estas coisas simples, e Jesus está falando, olha, você tem 2 túnicas, dá uma, não é? Já deixa de ser isso também, porque, olha, eu tenho um paletó para cada ocasião, um terno para cada ocasião. E outro pastor aí questionando esta questão da unção, unge com óleo para o ministério ou não unge? E grilado, porque olha, o dia da minha unção, eles foram me ungir, unção não é para o Novo Testamento, derramou óleo no meu paletó, que é caro e coisa e tal. Então ele fazendo caso de pouca coisa, um paletó, talvez seja um paletó italiano, 15 mil, não é? Mas ele vai fazer vai fazer questões disto. Esqueceu que estava sendo ungido para a obra do Senhor. E na realidade você vai compreender que ele não compreendeu nada. Sujou o paletó do cara. Teve que gravar um vídeo e jogar aí em rede social para falar contra a unção, porque olha, sujou a gola do meu paletó. Este é o evangelho que nós estamos vivendo. E este é o evangelho que a Bíblia está falando, que você tem que trabalhar com contentamento. A palavra-chave não é a piedade como fonte de lucro, mas a palavra-chave é a conquista. Bom, mas conquista de almas? Não. Almas é alguma coisa que, se der certo, a gente conquista. Mas a gente quer povão mesmo. Porque você faz um movimento, você enche a igreja de povão, você manda uma fé mística, você lança aí algumas coisas de sobrenatural, o povo vai espantar, o que eles tiverem no bolso, o que eles tiverem na conta, eles entregam totalmente, vão embora desavisados, posteriormente vão se arrepender, mas a gente pegou o povão. E vocês estão aqui, não como povão, mas como pessoas que compreendem, pessoas que são servos. Bom, é errado ter um patrimônio? Não é errado, irmãos. É errado achar que a função do evangelho é prosperidade financeira. Isto é errado. É errado ser rico? Também não é errado. Trabalha, conquista. Mas não ponha o evangelho nisso, porque o evangelho não é para isto. Hebreus capítulo 13, versículo 5: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Todo tipo de insatisfação, todo tipo de descontentamento, todo tipo de incerteza, todo tipo de avareza, não só cria uma fadiga contínua dentro da igreja, como é uma forma de ceticismo, uma forma de ateísmo, uma forma de descrença na proteção divina, porque a gente está querendo aquilo que Deus não quer nos dar. Deus quer nos dar vida eterna, mas eu quero aquilo que eu posso desfrutar hoje. Mas Deus já tem te dado saúde. Não, mas é pouco. Mas Deus já tem alegrado o seu coração, Ele tirou a tristeza. Não, mas é pouco. Não, mas Deus já habitou, fez habitar o seu espírito na sua vida e te selou. Não, mas é pouco. O que você quer? Aí a gente faz uma lista. Eu quero isto, eu quero isto, quero isto. E você vai olhar a lista do que quer, não tem nada do ponto de vista espiritual. É tudo material. E aí, bom, a igreja tem que ter esta piedade como fonte de lucro e este contentamento como sendo a continuidade do evangelho, ou a continuidade do poder e da proteção de Cristo. Mas nós não queremos isso, queremos mais. A ironia, irmãos, é que Jesus hoje, se Ele viesse outra vez, Ele não entraria na maioria das nossas igrejas, porque Ele não cumpriria os requisitos para ser membro de algumas instituições que tem por aí. Você tem carro? Não, eu ando de jumento. Você tem um empreendimento, um negócio todo seu? Não. A Bíblia diz que eu sou dono do ouro e da prata, mas necessariamente eu não tenho conta bancária, alparcas nos pés, sol quente, não tem morada própria.
Pois é, você não serve para estar aqui conosco. Você bacharelou, você fez teologia, aprendeu no pé do fariseu? Não. Então não serve para estar aqui conosco. Não, mas eu sou profeta. Não, mas não serve. Porque tem um padrão. Você tem que ser alguém que aprendeu aos pés do pastor tal, porque ele tem divindade em teologia. Então, divindade em teologia é quando você faz, você fez aqui o mestrado, depois você fez aqui o doutorado, depois você fez divindades. Qual é a sua carga teológica? Bom, eu sou doutor em divindades. Aí o cara tem divindades, é doutor em divindades. Aí pode vir à frente, pode pregar, porque ele é doutor em divindades. Ora, eu não sei orar bem, porque não deu muito tempo de orar enquanto estava fazendo faculdade, não é? E fiquei 8, 12 anos por lá. Não, então não precisa orar, mas relaciona com os irmãos. Não, o meu nível é outro, eu sou de cima, alto clero. Os que são aqui de baixo, fica aqui, não é? Relaciona com o irmão, vamos ali orar pelo enfermo. Não é meu departamento também, eu não aprendi isso. Mas você é doutor em divindades. Sim, eu compreendo tudo de teologia. E nem sabe que teologia é uma ciência teórica, porque quem lê a Bíblia de fato e de verdade é maior teólogo do que qualquer um outro que fez uma academia, não é? E a gente fica preso nestas coisinhas bobas e acha que a gente é bom, não é? E Jesus está falando, olha, tem 2 túnicas? Tem. Então, pega uma e dá para alguém que precisa. Você tem alimento sobrando? Tem. Mas não está sobrando tanto assim também, não tem problema. Partilha ele. É Lucas 3:11. Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimento, faça da mesma maneira. O cristão não deve ter bens materiais. É uma questão. É errado ser rico? É outra questão. Você pode ter bens materiais e não é errado caso você consiga enricar. Desde que você não ocupe a sua mente, o seu coração e barganhe a sua alma. E aí, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque, irmãos, o maior lucro de um cristão é o contentamento, uma vida piedosa. O maior lucro de um cristão é poder saber que então ele não só tem esta vida de piedade, e a melhor condição do cristão é o contentamento. Então, ser piedoso e ter contentamento é a maior riqueza que um cristão tem que ter. Bom, mas a minha igreja, e ainda ouvindo um pastor pela madrugada falando, apóstolo, ele falou de um pastor que estava acusando ele, falou, é um pastorzinho de uma igrejinha pequena aí, de talvez uns 500 membros. Eu falei, caramba, se ele for da nossa igreja, acabou, aí não é nem pequeno, é o quê? É micro? O que é menos do que micro? Nano. Então a nano igreja, porque é uma igrejinha de 500 membros. Sonho de consumo, irmãos, não é ter membros. Sonho de consumo é compreender que os que estão aqui compreenderam a verdade para ir para o céu. Esta é a proposta de cada crente, de cada um de nós. E aí, não é errado você ser rico, não é errado você ter bens materiais. Não desde que não use a igreja ou a fé cristã para isso, mas as suas próprias competências de conquistar, de trabalhar. Mas tenham muito cuidado para não se perder nesta busca constante também, porque muitos vão se perdendo pelo caminho. Qualquer um dos que estão aqui sabe contar ou falar de 2 ou 3 irmãos
que desviaram da fé por avareza, porque supostamente eles tomaram um nível financeiro tão elevado que a igreja ficou pequena para eles. Aí isto é grande problema. Amém? E aí, irmãos, quando a gente começa a pensar nesta possibilidade, talvez a gente tenha que desaprender tudo aquilo que nós aprendemos e voltar para a Bíblia como regra de fé e viver a simplicidade do Evangelho. Tente imaginar os primeiros cristãos sendo mortos, crucificados, comidos no Coliseu por feras. Noite de São Bartolomeu na França, que uma rainha fez uma tramóia lá e pegou todos os cristãos protestantes e queimou em praça pública, a ponto de os historiadores escrever que naquela noite não precisou de lâmpada, de luz, porque as próprias tochas humanas iluminaram a cidade. Tente imaginar Martinho Lutero na proposta de voltar a praticar a Bíblia dentro da igreja. Tente imaginar John Wesley, que acordava pela manhã, orava 4 horas, das 4 até as 8 horas da manhã, para depois sair, e todos os dias ele pregava 2 vezes. Não tinha microfone na época. Tente imaginar a fadiga dos primeiros heróis da fé que chegaram no Brasil para trazer a mensagem do Evangelho, andando a cavalo, sendo flechado por índios, perseguido por católicos. Tente imaginar que os primeiros cristãos, pastores, sequer tinham como fazer um tratamento dentário, porque eles não tinham condições financeiras para isto, e talvez o ato de pregar para eles já trazia um incômodo muito forte, porque então tinha que falar sem trazer um sorriso, porque as pessoas estariam olhando para os dentes, faltando dente, faltando prótese, ou então sem dente nenhum na boca. Eu tive um pastor sem dente, ungido, santo, homem de Deus. Eu tive um pastor sem um olho, mas que tinha uma visão espiritual perfeita. Eu tive um pastor sem um ouvido, ele não ouvia, do mesmo olho que ele era cego, era surdo, mas um pastor que sabia ouvir de Deus. E do mesmo lado que ele era cego, surdo, ele tinha um problema na coluna. E esse pastor, com 70 anos, há 30 anos atrás, quem tinha 70 anos, era o equivalente a 80 hoje, qualidade de vida aumentou. Eu pegar esse pastor, pôr na traseira de uma moto, sair para esta região da Vila Brasília aqui, para contratar um marceneiro, para fazer os bancos da igreja, e ele montado ali, segurando aqui na minha cintura com medo de cair, e a gente chegou aqui por esta região, nunca teve casa própria, e quando a gente falava, e o senhor já na sua velhice não vai preocupar com casa própria para o senhor e para sua esposa, irmã Isabel? A irmã Isabel antecipava e falava: não, a nossa casa própria já está garantida, está nos céus. Quando começou a construir uns prédiozinhos no Ateneu, que hoje a gente chama de Pombal, porque achou que seria uma grande construção e que iria elitizar o bairro, chegou um presbítero numa reunião de obreiros mesmo, cheio de presbíteros, evangelistas e diáconos, propôs: olha, a gente precisa trocar de pastor, porque esse pastor não vai preencher os requisitos do que está acontecendo por aqui agora. Ele tem que ter cultura, ele tem que saber discorrer bem, ele tem que saber se relacionar bem. E outra coisa, esse pastor era analfabeto também. Hora outra ele pedia para a gente ler para ele, porque ele tinha equivalente a, não sei como hoje, mas 4ª série primário. Era a cultura que ele tinha. Mas esse pastor já tinha feito mais de 7 igrejas no Pará. Esse pastor já tinha feito mais outras 7 igrejas aqui no Centro-Oeste mesmo, em Anápolis, depois aqui em Goiânia. E ele trabalhava, um homem de 70 anos, subia no telhado, trocava telha e fazia tudo que tinha que fazer, e fazia mutirão, e fazia e construía mesmo, comprava banco novo. E quando a igreja estava bonita,
Aí o pastor presidente tirava ele, punha um outro pastor e jogava ele para uma outra latada, e ele começava da estaca zero. Mas era um homem feliz. Saía de madrugada porque tinha que pegar o primeiro ônibus no Parque Ateneu para chegar tempo certo para começar o meu plantão. Passava meia hora antes e entrava na igreja, na porta lateral, assim. Todas as luzes acesas, ele ajoelhado aqui no púlpito, orando. 4 horas ele estava orando. Se você chegasse de pé mesmo, sem fazer barulho, e chegasse ali, você ia ouvi-lo pronunciar o nome de cada irmão da igreja. Ele orava de um por um. Ele citava o nome de todos os irmãos da igreja e pedia para que Deus abençoasse. O sol estava quente, ele abria um guarda-chuva preto, ele punha a esposa dele debaixo desse guarda-chuva e ele saía para visitar as pessoas. Eu sou honrado de ter sido pastoreado por este homem. Ele compreendeu a piedade como fonte de lucro, ele tinha contentamento. Quando foi para substituí-lo, o outro pastor, já antes de chegar, já propôs: olha, eu só vou para lá caso me dê 10 salários mínimos, caso me dê a manutenção do meu carro, caso pague o meu aluguel, porque eu não quero morar na igreja. Mas o pastor antes, ele mesmo construiu a casa pastoral, a Graça Líder de Mulheres, fazendo galinhada e pamonhada. Construiu salinhas de sala de aula mesmo aqui, fazendo galinhada e pamonhada. Eu ralava 25 mãos de milho na mão. Isso aqui meu tudo é estourado, porque não tinha ralo elétrico. Depois foi uma evolução muito grande quando chegou o ralo elétrico. E todo mundo feliz, porque falava: amanhã a gente vai fazer pamonha. O irmão já vinha com facão, o outro já trazia um pedaço de madeira, e os outros, cada um ia trazendo. Chegava ali, começava a testificar das maravilhas de Deus, cortava, desempalhava, o outro estava ralando, e o outro já estava vendendo. De repente, o Parque Ateneu todinho já estava ali, fazendo fila para comprar pamonha, já tinha encomendado. Então a gente tinha que fazer tudo na hora certa, e a gente fez a igreja assim, e éramos felizes. Porque não tinha arrogância, não tinha prepotência, não tinha esta de que tinha que ter um status para pertencer à igreja. E ninguém trazia em si esta proposta de achar que era muito interessante. Todos trabalhavam juntos. Um dos acampamentos das mulheres, eu acho que foi o último, teve uma irmã que cozinhou para vocês, irmã Nair. Esta irmã, ela fez bariátrica, então perdeu peso, mas ela era patola, não é que ela era gorda, ela era muito forte. E daí a gente ia levantar a parede, aí eu vou fazer massa de concreto aqui, e começava a fazer massa de concreto. Ela pegava a enxada do outro lado, vinha mexer massa comigo, olhava para ela e falava: irmã, porque isso é trabalho de homem. Ela olhava para mim e ria: eu faço mais do que isto. O marido dela, ele sabia se o ponto da massa estava bom, não era pela quantidade de cimento que ele tinha posto na massa, não. Ele pegava a massa e provava, batia na língua, falava: tá bom, esse tanto de cimento que eu quero. A igreja está lá até hoje. Pastor foi para a glória, então ele já tem a sua morada definitiva. A esposa dele foi para a glória, já tem a sua morada definitiva. Agora, quem fica se prendendo a pouca coisa, bens materiais e patrimoniais, e querendo que a igreja seja um grande negócio, será que vai ter a certeza e a garantia de uma morada nos céus? Entesourar nos céus, irmãos, é contentamento. E tudo isso tem de acontecer em nossas vidas para compreendermos que o Evangelho, ele nunca foi de ostentação, senão neste tempo em que nós estamos vivendo. Fui fazer o exame de sangue, colher sangue aqui no Atalaia. Aí uma menina pegou e falou: o senhor é o pastor da Igreja de Cristo, né? Eu sou amiga da Natália. A gente fez o curso juntas. Eu tive no acampamento com o senhor.
Falei, você está de máscara, então, mas pelo quadrante aqui do seu rosto, dá para perceber. Mas você me conheceu mesmo de máscara? Não conheci. Que bom. E aí, você está congregando? Agora eu estou fazendo faculdade, sabe? Mas quando sobra tempo eu vou na casa. Quase que eu perguntei, casa de quem? Porque a casa virou um negócio esquisito, irmãos. Está falando mal? Estou falando mal. Mas é o mal porque é mal e você está querendo falar mal? Não é o mal porque eles estão fazendo mal. E aí falei para ela, visita a gente no domingo. Eu acho que agora dá, porque estou de férias. Falei, então, visita a gente. Pensei que ela viesse hoje aqui para estar conosco, não veio. E a conclusão, irmãos, qual é a fonte de lucro do crente? A piedade. Qual deve ser a busca incessante? O contentamento. Mas isto era condição exclusivamente do apóstolo Paulo? Não. Isto deve ser uma condição exclusiva da igreja de Cristo, de cada cristão, pois o nosso tesouro não é aqui, nossa herança não é deste mundo, nossa busca constante deve ser das coisas do alto. Aí Paulo, em Colossenses 3:1, ele diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Não busca muitas coisas por aqui, vai dar errado, mas busca as coisas do alto. E com isto eu quero fechar esta mensagem, trazendo justamente esta proposta para vocês. Não queiram dar ordem para Deus. Não queira propor. Eu já ouvi muitos crentes daqui falando, eu não concordo, eu não aceito, eu sou dizimista. Você não está comprando nada com o seu dízimo. Você é crente, você é servo, você é fiel. Fonte de lucro é o seu contentamento. Fonte de lucro é a piedade. É a única coisa que tem que ter compreensão. Qual é a minha fonte de lucro? É a piedade. O que é piedade? Amar a igreja, amar as coisas sagradas, amar os irmãos, servir. Bom, e se passar disto? Se for para assistir, passa disto. Se não for para assistir, foge disto, porque não provém de Deus. No nome de Jesus. Amém?